Queridos companheiros, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos para prosseguirmos nessa tarefa de melhoria, aprendizado, evolução, mas acima de tudo, de muito estudo. Como página de preparação, nós escolhemos do livro Palavras da Coragem, Francisco Cândido Xavier, Carlos Bacelli, uma página ditada por Dr. Bezerra de Menezes, chamada Tarefa Abençoada. Porfia no bem de todos e a vida se te fará um caminho de luz. Nunca desconsideres a ninguém. Lembra-te de que toda tarefa de amor para se firmar entre os homens não dispensa o concurso sábio do tempo. Ainda hoje, o Cristo prossegue lutando pela edificação do reino divino na terra. Ante incompreensões, serve mais. Ante críticas, silencia. Sofrendo, ora e espera por Deus. A oportunidade que desfrutas agora no serviço do Evangelho, nas bênçãos da doutrina espírita, é a melhor de todas as que já tivestes para escalar os degraus da redenção. Amado Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais que nos assistem, querida Alta de Souza, que todos nós aqui reunidos nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em agradecimento pela oportunidade do nosso reencontro, pela oportunidade de estarmos todos aqui juntos, trabalhando, um ajudando o outro a prosseguir nessa jornada de aprimoramento, de elevação espiritual. Que a tua paz permaneça entre nós durante todo o nosso estudo. Que assim seja. O nosso estudo de hoje, do livro Médiuns e Mediunidades, ditado pelo espírito Viana de Carvalho Adivaldo Franco, nós temos o capítulo 11, Problemas da Mediunidade. E aqui, então, nós vamos ver Viana de Carvalho nos mostrar uma coisa que para muitos passa até despercebido, para outros não. Tá? Principalmente nós que somos trabalhadores, dirigentes de casa espírita, temos uma visão um pouco mais acurada a respeito disso tudo aí. O que acontece? Todo mundo tem críticas aos médiuns. Nós vemos aí o tempo todo as pessoas que não conhecem bem a doutrina espírita, não estudam, e até mesmo dentro das próprias casas espíritas, nós vemos, todas as vezes, as pessoas dizendo: como é que pode confiar a mediunidade, tá? Levar para a equipe mediúnica aquele fulano, tem um gênio horroroso, olha só, tem um comportamento terrível e tudo, e olha, críticas e mais críticas, apontamentos desairosos. A gente cansa de ver isso, alguns velados, outros mais assintosos, mas a gente vê muito isso. Por quê? Falta de informação, falta de estudo, falta de entendimento de realmente quem é médium e o que é mediunidade. Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho disso daqui. O que Kardec nos diz lá em O Livro dos Médiuns? Todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns. Primeira coisa. Então, e lá no Livro dos Espíritos, influem os espíritos na nossa vida diária muito mais do que pensamos. De certo, por vezes, são eles que nos dirigem. Então, juntando essas duas coisas, o que nós vemos aí? Todos nós sofremos influência dos espíritos em maior ou menor grau. Então, todos nós, não há distinção para ninguém. Sofremos influência dos espíritos em maior ou menor grau. Ora, o que é a mediunidade? Uma faculdade que alguns irmãos trazem, para o quê? Para o exercício das tarefas no bem, nas tarefas do amor, nas tarefas de caridade, nas tarefas de socorro aos seus semelhantes, sejam encarnados, sejam desencarnados. Mas quem é o médium?
um espírito em evolução. Um espírito em evolução, que traz do seu passado o quê? Mazelas, erros, né? Problemas sérios, problemas de comportamento, problemas de personalidade e tudo. Em função do quê? Dos seus erros pretéritos. Então, é um espírito encarnado, tá? Como qualquer um de nós, tá? Que traz do seu passado e se mostra, tá? Para todos, como nós nos mostramos também, exatamente como nós somos, dentro do nosso nível evolutivo. Ora, qual o problema disso? O que nós falamos? Influi os espíritos da nossa vida diária. Se você traz uma faculdade, tá, que abre um canal para o mundo espiritual, o que vai acontecer? O médium passará a ter uma sensibilidade maior para essa influência, para ter esse contato, para sentir com mais facilidade tudo isso. Tá? Como muitas das vezes, tá, mesmo estando dentro da mediunidade, as pessoas ainda trazem por um atavismo, né, aquelas coisas todas do passado, tá? Eles não percebem isso. Por quê? Porque é muito sutil essa influência dos espíritos. Tá? E eles acham que, para os outros, é o comportamento daquele médium. Né? O médium, muitas das vezes, também não percebe essa influência, que faz com que ele, de vez em quando, se desequilibre emocionalmente, se desequilibre fisicamente, se desequilibre no seu comportamento. Então, é isso o que acontece. Esse é o grande problema da mediunidade. Tá? O quê? Nós termos essa consciência. O médium ter essa consciência e aqueles que olham os médios terem a consciência. Mas por que ele é médium? Né? Já falei lá atrás. Para o quê? Através do amor e do trabalho ao próximo, tá? Ajudar ao seu semelhante e, ao mesmo tempo, corrigindo as suas faltas pretéritas. Como isso se dá? Né? Quando você começa a participar de uma reunião mediúnica, começa a participar, né, de todo aquele trabalho mediúnico, como um médium ostensivo, você nunca sabe quais são os espíritos que vão se aproximar de você, porque isso é uma tarefa que normalmente é feita pela espiritualidade em função das necessidades. Então, você é faceado e recebe junto a você espíritos, às vezes, tá, em baixo nível vibratório, espíritos, muitas das vezes, apegados às coisas materiais, espíritos que ainda sofrem violentamente as impressões do seu desencarne através de doenças, através de um desencarne violento, ou tantas outras coisas mais. Ora, o médium, nesse contato, ele, naquele momento, ele percebe tudo isso, ele sente tudo isso nele, tá? Ele sente aquilo tudo, e aquilo dói, aquilo machuca. Né? Então, imagina você, às vezes, que traz um orgulho do passado, né? Você ainda é muito orgulhoso, muito vaidoso, você olhar para você e não enxergar você, enxergar aquele espírito. Olha o trabalho lento de aperfeiçoamento moral do próprio médium que se dá através desse trabalho mediúnico. É um trabalho lindíssimo, maravilhoso, fantástico, mas em que o médium, naquele momento ali, ele sofre o impacto daquele espírito que está ali. Tá? Então, esse é o aprimoramento do médium. Para isso ele está ali, para esse tipo de trabalho, tá? Recebendo todos esses companheiros. Ora, o que vai acontecer então? Muitos também serão aproximados pela espiritualidade de cada um de nós, tá?
em função exatamente desses erros do passado. Tá? São espíritos que têm, vamos dizer assim, uma afinidade. Tá? Nós confundimos muito essa palavra afinidade, achando sempre que a afinidade é para o lado bom, é isso e aquilo, eu sou muito afim de fulano, isso e aquilo, né? Eu tenho muitas afinidades com fulano, com Beltrano, mas nós também temos afinidade pelo lado difícil, pelo lado negativo. Tanto é assim, nós podemos ver, né, pelos vícios, né, quantos são os afins ali, quantos que se atraem ali para viverem, para conversarem, para estarem sempre juntos, né? É afinidade. Tá? Então, o médium, ele muitas das vezes, ele atrai também para perto de si, no dia a dia e tudo, espíritos que têm afinidade com esses erros do passado. Tá? E, lógico, que aquele espírito estando ali, ele vai, normalmente assim, acelerar um bocadinho, né, a proeminência daqueles erros. E o médium se comporta de maneira estranha, de maneira difícil, fazendo com que os outros, né, olhem e vejam nele um mau comportamento. Mas não é. Tá? Isso aí é a influência dos espíritos ali em cima do médium. Porque a faculdade mediúnica não tem nada a ver com isso. Tá? Ele é dotado da faculdade para poder desempenhar todas essas tarefas de auxílio, socorro e de autoaprimoramento. Não podemos confundir o médium, não podemos confundir o espírito encarnado que hoje trabalha como médium com a faculdade mediúnica. É isso que Viana de Carvalho tenta mostrar para cada um de nós nesse capítulo. Tá? O que ele quer mostrar é isso. A faculdade mediúnica é uma coisa. Tá? O comportamento daquele espírito encarnado que hoje nós chamamos de médium, médium ostensivo, tudo, é inerente a ele. Tanto que até ele dá um exemplo muito interessante quando ele nos fala, né? Pessoas nervosas apresentam-se inquietas, instáveis em qualquer lugar. Não em razão do que fazem, porém pelo fato de serem enfermas. Então, é exatamente isso. O médium, muitas das vezes, o que ele está demonstrando são as chamadas enfermidades do passado, tá? Que não tem nada a ver com a faculdade mediúnica, tá? Que é dada a ele para o quê? Para o desempenho das tarefas de amor ao semelhante encarnado ou desencarnado. Dessa forma é que nós temos que encarar o médium e encarar a mediunidade. Tá? Duas coisas distintas. Então, o que falta? Estudo. Né? Esses livros, como esse de Viana de Carvalho, são muito bons para nós porque nos alertam para isso. Que realmente passa às vezes desapercebido de todos. Tá? Só aqueles que trabalham mesmo efetivamente na direção de trabalhos mediúnicos durante muito tempo, é que começam a perceber isso dentro da sua própria equipe, é que começam a entender cada um daqueles membros da equipe como um espírito encarnado, tá, que traz essas características do seu passado. E com isso, né, com o estudo, com o trabalho, com o aprimoramento, nós vamos nos melhorando. Tá? Vamos melhorando essa visão e os próprios médiuns, quanto mais estudam ou quanto mais trabalham dentro da própria mediunidade, estudando, entendendo realmente a função dele dentro de uma equipe mediúnica, ele vai compreender a necessidade da sua reforma íntima, a necessidade da sua melhora, do seu aprimoramento. Para quê? Para que ele consiga ter uma abertura maior dentro dessa mediunidade para esse trabalho no bem. Tá? Essa a nossa posição em relação a esse capítulo desse livro. Né? Que Jesus nos ilumine, guarde e abençoe e que possamos continuar juntos até o nosso próximo encontro. Que assim seja.
Graças a Deus.